Fala pessoal, esse é o vídeo que vocês queriam. Como investir ganhando pouco. Uma salva de palmas pra mim. Obrigado, vamos ao vídeo. Pessoal, para começar, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que esse vídeo não vai fazer sentido para você se você não mudar o seu mindset, a maneira como você pensa. Então, primeiro, se você acha que investimentos nunca vai ser para você, cara, muda para ontem isso. Saiba que você pode começar a investir com 30, 50 reais. Então, não tem desculpa, perfeito? É claro que a gente tem que saber o nosso momento de vida. Muitas vezes o nosso momento não tá fácil, a nossa vida é feita de altos e baixos, eu super sei disso. Mas a grande verdade é que a maioria de vocês com certeza está gastando algum dinheiro que não deveria ser gasto. Isso quer dizer que, sim, você possivelmente gasta dinheiro em bobeira ao invés de investir e fazer o seu patrimônio crescer. Então, para com isso, cara, presta atenção e investe direito. Pessoal, queria dizer o seguinte, por que eu comecei a investir? Acho que vale muito a pena falar isso para vocês. Antes de ter negócios e ter até uma capacidade de investimento um pouco melhor, eu já fui um estagiário, já fui um analista de uma empresa. Tudo isso aconteceu comigo. E saiba que eu invisto desde que eu era um pequenininho Dario. Quando eu era um mini Dario eu já investia. Porque, assim, cara, eu aprendi que eu não posso contar só com a renda do meu empregador ou do meu negócio. Eu preciso diversificar esses resultados, esses retornos. E eu vi que através de investimentos eu poderia estar investindo em empresas gigantes que têm um retorno absurdo com míseros 50, 100, 200 reais. E eu percebi que ali era uma oportunidade de eu ter não só uma segunda renda quando eu for me aposentar, mas também de até multiplicar o meu patrimônio, o meu valor. Então, fica a dica, se liga nisso e entenda o seguinte, que a melhor hora de investir foi ontem, mas amanhã será hoje. Então, cara, assiste esse vídeo até o final e começa logo, beleza? Então, pessoal, dito isso, o próximo passo é a gente definir objetivos e metas. Para isso, a gente tem que planejar. A primeira coisa é, qual é o nosso objetivo com esse investimento? Eu quero comprar uma casa, um carro, eu quero ter independência financeira, não trabalhar mais. Você tem que saber do seu objetivo. De nada adianta investir se não for para um objetivo claro. Afinal de contas, juntar dinheiro por juntar dinheiro não tem o mínimo sentido. Perfeito? O segundo ponto. Quais são as metas necessárias de aportes que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo e o tempo que eu preciso durante esse investimento para alcançar, obviamente, o que eu quero almejar em termos de resultado. Então nós falamos em objetivo, aportes, nossas metas e o tempo que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. Com esses 3 itens, você já vai conseguir ter ao menos um planejamento para poder saber o que fazer. Definido o nosso planejamento, a gente precisa entender aonde a gente vai investir. E antes de falar sobre produtos financeiros, eu preciso te dizer o seguinte, cara, se você hoje investe no seu banco, toma cuidado, porque a maioria dos produtos bancários não são bons. Eles normalmente são vendidos por gerentes de bancos que nem sempre têm a verdadeira qualificação para falar sobre produtos financeiros. Eles acabam te direcionando para um produto que nem lá é essas coisas. Em contrapartida, em corretoras, você tem assessores de investimentos um pouco mais qualificados, mas principalmente você tem produtos financeiros diversificados. Em uma corretora você tem acesso a uma infinidade de possibilidades de ativos. Em um banco, normalmente você tem só algumas opções. Então a grande diferença de uma corretora é essa. E é claro, obviamente, que na maioria das vezes o cara que está lá no seu banco não é tão instruído para te dar um direcionamento correto para investir. Pessoal, se você está em dúvida, inclusive, de qual corretora investir, eu já fiz um vídeo aqui sobre corretoras. Então busca aí e você vai ter mais informações, beleza? Próximo passo é saber aonde investir. E a melhor dica que eu dou para você é fundos de investimento. Por que fundos de investimento? Bom, primeiro porque em fundos de investimento você tem um gestor com uma vasta experiência de mercado que vai poder alocar o seu dinheiro melhor do que você. Afinal de contas, talvez você não tenha tanto conhecimento sobre investimentos.
E além disso, obviamente, você acaba não se preocupando com a administração desse ativo, porque você tem uma empresa, um fundo que vai pensar por você. O segundo ponto é a facilidade com relação ao imposto de renda. Quando você tem um fundo, a corretora e o fundo eles já fazem esse processo de cotas, de absorção para o imposto de renda. Você não vai precisar se preocupar tanto com isso. E aí vai ficar mais fácil de você declarar. Perfeito? O terceiro ponto, um fundo de investimento, ele está sempre atento ao mercado. E isso é um fator primordial para que você não tenha problemas, porque o mercado oscila. Então imagina você que já tem uma vida extremamente atarefada e não tem tempo de olhar para como o mercado trabalha, por exemplo, a crise do Covid que a gente teve, onde a bolsa oscilou drasticamente, e aí você está no seu trabalho, você não viu essa crise, e aí no final do dia você perdeu dinheiro. Um fundo, ele vai conseguir tomar atitudes, ações de uma maneira mais rápida e mais eficiente do que você. Então eu acho que esse é um terceiro item fundamental. É importante que você olhe na hora de investir nesse fundo qual taxa que ele está cobrando. Se ele está cobrando uma taxa muito alta para ativos mais conservadores, cara, foge dele. Em contrapartida, se ele também está cobrando uma taxa muito baixa para trabalhar ativos mais alavancados, cara, também foge dele, porque a conta não fecha, ele precisa ter esse resultado, inclusive para pagar toda a operação dele. Perfeito? E o último item que eu queria falar para vocês é ajudar como planejar o seu objetivo financeiro. E para isso, é claro que eu fiz uma planilhinha que vocês vão poder baixar para vocês conseguirem se planejar e entender como vai funcionar o seu dinheiro ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhadinha na planilha. Então, como vocês podem ver nessa planilha, a gente tem uma simulação de uma taxa de juros anual de 7%, que é bem factível, tá? Não é tão difícil de você achar fundos e até mesmo ativos que possam fazer isso. A gente tem aqui um cálculo para você achar a taxa de juros mensal. Isso o Excel já vai fazer toda a conta, inclusive ele já vai jogar na fórmula da planilha como um todo, então não mexam nisso, inclusive vai estar bloqueado para vocês não errarem. E aqui depois disso nós temos umas possibilidades de aporte e automaticamente o retorno deles em X anos. Então vamos dar uma olhada na terceira linha, onde tem R$200 como aporte mensal. Se a gente acompanhar esses R$200 a uma taxa de juros anual de 7%, nós temos no ano 1 R$ 2.476 de capital total, ou seja, de patrimônio acumulado. Então, pessoal, se a gente acompanhar essa linha e verificar ao longo de, por exemplo, 30 anos, a gente vai ver que a gente conseguiu acumular R$ 233.890 de patrimônio. Isso é um resultado muito interessante. Mas vale dizer que se você realmente quer alcançar o seu rico milhão, você precisa saber que ao longo desse caminho você vai precisar adquirir mais conhecimento. Para quê? Para alterar essa taxa aqui, pessoal. Porque essa é uma taxa bem conservadora. À medida que você vai entendendo mais de investimentos e melhorando os seus aportes, essa taxa de juros anual tende a subir e melhorar. Então, por exemplo, se eu consigo chegar a uma taxa de juros anual de 10%, com R$200 ao mês, no final de 30 anos, esse meu montante já foi para R$400 mil. Então, se você de repente quer comprar uma casa, cara, tá aí o seu resultado. Se você quer comprar carro, meu amigo, você já conseguiu comprar esse carro muito tempo antes. Então, essa é uma boa dica para que você consiga entender qual é o seu objetivo e quais são as metas de aporte para você conseguir alcançá-lo. Pessoal, queria dizer que eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação de investimentos, nós estamos apenas fazendo um planejamento financeiro para que você consiga entender quando você pode alcançar os seus objetivos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, comenta e, claro, baixa a planilha aqui embaixo e se divirta. Saiba que ela pode ser alterada conforme você vai evoluindo e conseguindo melhores ativos para conseguir compor a sua carteira. Então, divirta-se e vamos nessa!